Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo, Vicente Luque, próximo sábado, 12 de agosto, enfrenta Rafael dos Anjos na luta principal do UFC Fight Night. Luque, um tempinho que a gente não bate um papo aqui no canal, então seja bem-vindo novamente, como é que estão as coisas por aí? Fala, Laerte. Pô, bom demais estar aqui, né, agora de volta em ação em breve. E tô bem demais, graças a Deus. Algumas mudanças, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Só lembrando, antes de começar o papo, aquele recado de sempre para a galera se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar, porque dá uma força muito importante. A última vez que a gente conversou, Luke, foi na Fight Week do UFC que teve no Rio de Janeiro, né? No início do ano. A gente ficou ali no saguão do hotel, no sofá, batendo um papo um tempinho, e a gente comentou que você estava num processo de transição, né? Por muito tempo você treinou em Brasília, na Cerrado MMA, e agora você está na Flórida, na Kill Cliff, junto com o Gilbert Durinho, Ian Gary, uma galera, uma equipe que você já fez vários camps, você conhece muito bem, já representava, mas agora a mudança é em definitivo, né? Como é que tá essa situação para você explicar para a galera? Pois é, então, foi uma mudança, eu acho que ela foi acontecendo gradativamente, mas, né, de vez, assim, agora eu tô de vez aqui na Flórida, me mudei com minha família, né, para treinar exclusivamente aqui na Kill Cliff. E isso acho que foi uma coisa que, com o tempo, eu acabei vendo essa necessidade. Sempre treinei muito bem em Brasília, sempre, né, consegui alcançar grandes resultados treinando em Brasília. Eu acho que não era questão de ficar para trás, a questão era muito pessoal, muito o meu desenvolvimento, o que eu via para minha carreira, o que eu via que eu precisava evoluir. E uma dessas coisas que eu via é realmente poder ter esse tempo aqui treinando com grandes atletas, com grandes treinadores que não só assim vão pro UFC e lutam em alto nível, mas estão em diversos eventos todo fim de semana. Então, todo fim de semana que tem muita gente lutando, eventos de ponta. No ranking do UFC, se eu não me engano, tem Durinho, tem o Shavkat Romanov, tem o Ian Gary. Casa Agora eu tá não lembro se tem cheia. mais alguém que treine aqui, né? Mas tem mais um monte de cara 77. Tem o Li Jingliang, tem vários caras, né, de ponta. No Bellator tem o ex-campeão interino Logan Storley, tem o cara que vai disputar o cinturão muito em breve, o Jason Jackson, todo 77. Então é muito material, né, humano, muito cara de alto nível. E eu sentia que era o momento que eu precisava de ter isso não só em camp, mas o ano inteiro, né? O tempo todo, treinando aqui, com luta, sem luta, em vários momentos, para poder realmente usufruir o máximo disso e me desenvolver. Tem algo específico que você visa que precisava de alguma maneira agregar algo ao seu jogo, evoluir? O que mais você tem a ganhar com essa mudança e agora treinando full time por aí? Eu acho que eu não pontuaria um ponto específico. Eu acho que é a questão do meu potencial. Eu percebi assim que eu tinha um potencial ainda para ser desenvolvido dentro de mim, mas eu não sabia como. E aí eu pensando, né, eu acho que pô, vim para cá vai ser essa próxima, né, o próximo passo. E agora que já desde fevereiro eu estou aqui, né, de vez treinando, eu realmente vi assim, isso era o que estava faltando realmente para desenvolver, para desbloquear esse potencial que ainda tem dentro de mim e me reinventar, né? Eu acho que eu tenho 19 lutas no UFC, muitas lutas boas, mas se eu olhar as últimas 6, 7 lutas, eu não mudei tanto, eu não evolui tanto. Eu sou um cara duro, eu era um cara muito duro, tinha um jogo muito bom, né? Muito justo ali, mas começou a se tornar previsível. Quanto mais luta eu fiz, mais material tinha ali para me estudar e os caras acabaram desenvolvendo e eu precisava dessa evolução. Eu acho que esse tempo também foi muito positivo para isso, porque nunca eu tive um tempo tão grande para poder realmente olhar para mim, olhar para minha carreira. Então, acho que isso foi muito positivo também. Era exatamente nesse ponto que eu ia chegar, que você está completando agora em agosto um ano sem atuar, algo que nunca aconteceu no UFC. Você é um cara bastante ativo, né? Você estreou em 2015 e acabou de citar, já tem 19 lutas. Todas essas mudanças, completando o ano da última luta contra o Jeff Neal, o porquê desse tempo todo parado, Luke?
Assim, a razão inicial foi uma suspensão. Então, eu tive inicialmente uma suspensão de 6 meses. E eu acho que isso foi a primeira vez na vida que eu, né, sofri um nocaute. Então, eu tive um nocaute, fui suspenso por 6 meses. E é meio que me colocou ali, tipo, na banheira ali. E eu falei, pô, em vez de ficar frustrado, em vez de querer, né, ir contra, deixa eu usar isso a favor. Então, vou realmente Exato. descansar. Eu acho que 2 meses eu não fiz nada, tipo, nada de luta. Não treinei, não me preocupei com luta, esqueci de UFC. E foi muito bom porque eu lembrei que o Vicente também é uma pessoa, né? Ele não é só o lutador. Ele, pô, eu tenho minha família, tenho meu filho, tenho minha esposa, que eu sou abençoado demais de ter que sempre estão comigo. E eu pude dar esse tempo exclusivamente para aproveitar isso, né? Aproveitar a família lá no Brasil. E isso foi muito bom porque, né? No meio disso tudo, eu acabei decidindo vir para cá de vez. Então a gente teve esse tempo para se despedir da família toda no Brasil. Acho que foi muito positivo, foram coisas que foram acontecendo. Acho que realmente foi meio que não foram decisões minhas exclusivamente. As coisas foram se mostrando. Eu tive essa suspensão, eu aceitei, eu esperei, deixei, né, pensar. Quando eu comecei a pensar, as coisas começaram a se esclarecer na minha cabeça. Eu vi, caramba, eu preciso treinar mais. Então, tive paciência, treinei muito chão. Voltei a treinar lá em Brasília com a Brasília Luta Livre, que eu treino há muitos anos com eles. Anos atrás eu treinei lá com eles. Acabei deixando de treinar em 2018 até voltar agora em 2022 a treinar com eles. E foi algo que realmente, assim, me relembrou aquele chão que eu fazia antigamente. Que isso foi muito bom, né? Treinar a luta livre ali de volta com o mestre Renato Ferreira. Foram várias coisas que eu fui resgatando ali no meu jogo e vendo que eu ainda tenho muito para desenvolver. Eu tenho 31 anos. Pô, eu sou um veterano, mas eu sou novo. Eu ainda tenho muita lenha para queimar, muita coisa para desenvolver, e isso foi muito bom. Eu li em alguns sites, Vicente, você deve ter visto, repercutiu recentemente, que o UFC tinha te liberado após você ter uma hemorragia cerebral. E aí a imagem, né, quando você lê uma manchete dessa, dá aquela assustada, né, o público e tudo mais. Eu, inclusive, dei uma assustada também quando eu vi. O que foi de fato, se você puder explicar para a gente o que aconteceu? Assim, de fato é assustador, porque é uma coisa que não é comum, né? É bem incomum. Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu sou extremamente abençoado de ter sido algo que foi muito tranquilo, né? Foi muito tranquilo para mim, porque quando isso foi identificado, isso foi no dia da luta, assim, logo depois da luta, eles identificaram. Isso uma grande. Uma grande. É muito bom que hoje existe a tecnologia para identificar isso, no passado não tinha. E o maior, vamos dizer assim, a maior preocupação era que isso aumentasse. Então, como eu tinha ali um sangramento no cérebro, podia só ficar do jeito que estava, que provavelmente isso foi decorrente da luta, ou podia aumentar. Se aumenta, isso aumenta a pressão intracraniana, né? E aí precisa fazer procedimento, senão, né, vai acontecer alguma coisa pior. Eu não tive nada. Então, assim, eu fiquei 2 dias no hospital, tive assim, dor de cabeça, coisa assim normal, né? Não tem como também não ter nada, mas assim, dentro do esperado, minha evolução foi excelente. Então, assim, não teve problema, por isso eu fui liberado logo em seguida, 2 dias depois, só por observação, fui liberado, voltei para casa, continuei fazendo exames, e aí já demonstravam que não tinha mais nada, e daí veio realmente a suspensão de 6 meses. Depois acabou tendo uma suspensão que nem o UFC sabia da comissão de Nevada. Então, apenas no estado de Nevada, eles me suspenderam, parece que por um ano, mas em questão preventiva. Por isso que a luta acabou mudando de julho para agosto. Ia ser em julho agora, é verdade. Exatamente. Foi mais essa coisa que eles só avisaram depois que já estava marcada a luta. Então o UFC nem sabia. Só para acalmar a galera que ficou preocupada aí, então tá, E graças assim, a Deus. e sem contar assim, depois disso, quando assim, então já estava liberado. Passou tudo, marcamos luta, aí o UFC ficou sabendo dessa notícia. Quando o UFC soube, a comissão pediu exames
além, né, a mais. Aí eu fui em 3 neurologistas especialistas, cirurgiões, que trabalham com trauma, inclusive com gente que volta da guerra, da guerra nos Estados Caraca. Unidos, tem a guerra e tudo, e assim, quando explode bomba, acontece muito isso. Então, os caras especialistas nisso, eu fui nesses caras, eles fizeram exames que veem tudo, vê até a artéria e eu vi os exames, dá para ver só as artérias do meu cérebro, só as veias do meu cérebro, tudo tipo. E aí eles falaram que tá tudo com uma pessoa que nunca teve nada. Então, realmente, 100% liberado, graças a Deus, né, consegui ter uma recuperação plena e estou muito bem, graças a Deus. Pronto para a guerra. Amém. Amém. Ainda bem que as coisas aconteceram dessa maneira, né? Só para acalmar os fãs aí que de alguma maneira podem ter ficado preocupados. Para a gente fechar essa parte e passar olhando para frente, você citou agora há pouco, foi o primeiro nocaute da carreira, né? A gente sabe que muitos atletas, às vezes, não é o seu caso, eu falo no geral, podem carregar uma espécie de trauma, né? Depois de quando acontece algo assim. Como que foi para você o trabalho até psicológico que você tenha feito nesse último ano? Não deixar isso te impactar psicologicamente e entender que ninguém gosta, mas faz parte do jogo, né? Como que foi o seu trabalho em relação a isso? Eu acho que é um momento muito interessante, porque se você somar tudo, é o primeiro momento onde eu venho de 2 derrotas seguidas no UFC, é o primeiro momento onde eu sou nocauteado, e aí eu acho que é chave o trabalho que eu faço com a Luciana Castelo Branco, o trabalho psicológico que eu faço desde 2016, e eu acho que é fundamental, porque realmente, assim, vieram muitas dúvidas ao longo do processo, né? Veio assim, pô, será que eu vou conseguir, tipo, render o que eu rendia antes? Será que eu vou conseguir, né, olhar para o treino, olhar para o esporte da mesma forma? E eu acho que, assim, como eu já venho estudando muito o autoconhecimento, várias técnicas de realmente trabalhar a ansiedade, trabalhar com medo, trabalhar com tudo isso, eu acho que foi um processo que, para mim, foi muito natural, porque eu consigo olhar para todas essas coisas e não querer combater. É aceitar, porque é normal, assim, não tem como eu passar por tudo isso que eu passei e achar que eu não vou ter medo, e achar que eu não vou ter, né, dúvida na cabeça. Então, eu acho que essa forma de encarar e poder olhar isso com tranquilidade, respeitar o tempo, inclusive, eu acho que foi uma das razões porque eu, né, quis realmente fazer esse processo lento, demorar um ano mesmo, tomar um ano de meio que de férias assim, mas férias ativas, né, melhorando, evoluindo, trabalhando a parte técnica. Então acho que foi um trabalho muito intenso, mas foi muito assim gratificante também. Eu acho que eu me tornei um lutador mais forte mentalmente. Eu já ouvia antes, né? A galera falava, não, mas o Vicente luta de um jeito perigoso. E eu acho que assim, eu sou tão cabeça dura que eu tive que passar por isso para realmente ver. Talvez seja um pouco perigoso demais, né? E aí eu vi que, na verdade, não só é perigoso, mas eu tava meio que ficando num conforto de eu aguento muita porrada, eu consigo sair na mão, e minha mão é dura, então resolve. Eu acerto o cara cai. Exato. Só que isso estava me limitando um pouco na questão técnica. E isso é o que eu observei nesse período fora também, o quanto eu podia desenvolver tecnicamente. E aí é questão assim mesmo de habilidade, é questão de, pô, footwork, movimentação de cabeça, controle de distância, tudo isso que às vezes eu estava deixando um pouquinho de lado porque era mais fácil fechar a guarda e sair na mão. Só que eu tenho habilidade para fazer mais e agora eu Inclusive, consigo. inclusive para mudar o nível, né? Seu chão é de Sim, altíssimo nível, né? também, meu Jogar no chão, chão. meu wrestling, a trocação em si, eu vejo assim, o que eu comecei a estudar muito, caras igual, vamos dizer, o boxe, né? Tem o Canelo, o próprio Thompson que eu lutei, é um cara que, tipo, ele se mantém, ele não, ele não entra no risco à toa, ele luta ali Exato. né, na inteligência. Eu comecei a observar isso, e são caras que fazem lutões, são caras que nocauteiam muita gente, são caras que
né? Fazem lutas animadas, mas com habilidade, com muita técnica, com muita destreza. E é o que eu venho buscando e o que eu venho tentando inserir dentro do meu jogo agora. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui para avisar vocês. Essa foi a primeira parte do papo com o Vicente Luque. Ficou tão legal, mas tão legal a conversa, que acabou se estendendo e ficou muito longa. Então eu vou ter que dividir em duas, porque vocês sabem, eu gosto de soltar ali entre 15 e 20 minutinhos o conteúdo para vocês. Não gosto de vídeos tão longos, então eu vou dividir a parte dele falando exclusivamente do duelo contra Rafael dos Anjos e os próximos passos, os próximos planos, segunda-feira, no comecinho da próxima semana aqui. Então já deixa o like, se inscreva, ativa o sino para receber as notificações. Comente aqui o que achou do retorno do Vicente, um nome tão importante para o MMA brasileiro, de volta no próximo sábado, dia 12. Repetindo, só a primeira parte, primeiro trecho da entrevista, o resto que está muito interessante, vocês não podem perder na próxima semana. Conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!